combinar o seguinte? Em 2025, a gente não vai julgar ninguém, não vai reclamar de nada e não vai discutir com ninguém pra ter razão. Sim, logo de cara eu já tô falando, esses 3 hábitos estão atrasando a sua vida. Não leve eles para mais um ano. Não adianta você falar que não julga ninguém, que não reclama de nada ou que você não está sempre buscando querer estar certo perante as coisas. Esses são os 3 pontos mais fracos do ser humano. Todos nós julgamos, reclamamos e estamos sempre buscando autoafirmação através da razão. E esses 3 pontos, eles são coisas meio que naturais. Então, se a gente não julga, a gente não consegue ter discernimento sobre as coisas. Se a gente não reclama, a gente não consegue muitas vezes resolver uma situação que está nos incomodando, que realmente é um problema. E se a gente não busca pela razão, pelo certo, por expressar a nossa opinião, a gente muitas vezes pode se diminuir. A gente pode deixar de expressar a nossa opinião em uma ocasião importante, a gente pode deixar de se impor quando for necessário, mas como a nossa realidade é dual, esses 3 pontos têm os seus polos positivos e os seus polos negativos. E infelizmente as pessoas estão vibrando nos polos negativos dessas 3 energias. Eu vou começar então falando sobre o julgamento. Você julga alguma coisa quando você define que uma coisa é certa e outra é errada. Quando você define que uma coisa é feia e a outra é bonita. Quando você aprova ou desaprova um comportamento, uma pessoa, uma roupa de alguém. Sempre que você olha para algo e cria uma opinião sobre aquilo, você está julgando. E isso não é um problema até chegar no ponto de a gente querer se sentir superior pelas nossas próprias opiniões. Então, por exemplo, você vê uma pessoa na rua com um estilo completamente diferente do seu. Você tem a sua opinião própria, você tem a sua personalidade, o seu gosto, o seu estilo, e a pessoa tem uma opinião, uma personalidade, um estilo, um gosto completamente diferente do seu. Isso não significa que você é melhor do que ela porque ela é diferente de você. Mas dependendo do ambiente que nós estamos inseridos, do que a gente consome no nosso dia a dia e principalmente do que a gente foi ensinado, né, a maneira como nós fomos criados, vai determinar se você vai olhar para uma pessoa completamente diferente de você e falar, olha, uma pessoa, ou se você vai olhar para uma pessoa completamente diferente de você e apontar o dedo e falar que é feio, que aquele comportamento é errado, que aquele estilo é feio, que aquela roupa tá errada, que aquela crença é errada, que só o que você acredita que é o certo. Isso é julgar. É você apontar o dedo para a pessoa a partir das suas convicções e falar que ela está errada, quando na verdade ninguém está errado, ninguém é melhor do que ninguém pela roupa que usa, pelo comportamento que tem. A questão é que o nosso ego, ele se afirma, ele busca se afirmar o tempo inteiro. E não tem forma mais fácil do que buscar autoafirmação do que diminuindo as outras pessoas. E o julgamento é uma das principais ferramentas para isso. Então essa seria a polaridade negativa do julgamento, quando a gente está tão dentro do nosso ego, né? Quando a gente não se permite ter consciência para entender que as coisas são o que são. Elas não precisam ser rotuladas de alguma coisa. Acho que essa é a maior dificuldade assim do ser humano, porque a gente precisa rotular tudo ao nosso redor para nos encontrarmos, né? Para ter um senso de direção. Nós naturalmente buscamos por pertencimento, né? Então, é uma linha muito tênue entre o julgamento negativo, que traz densidade para a sua vida, que é baseado num senso de superioridade, que na verdade é uma ilusão, e entre o discernimento, que é decidir o que é pra você, o que não é, e seguir em frente, sem ter que ficar batendo de frente, julgando, condenando, apontando o dedo. Isso traz muita densidade pra nossa vida, porque as coisas são o que são, independente da sua opinião, independente da minha opinião. As coisas são o que são. Não adianta gastar energia e gastar tempo julgando outras pessoas, tentando impor a sua verdade sobre as outras pessoas. Isso também é uma vertente do julgamento. Por quê? Quando você tenta convencer uma pessoa de que a sua opinião é a certa, você está diminuindo a outra pessoa. Você está julgando ela como errada, como inferior. Você está se colocando como dono da verdade. Então tem essa distorção e ela é muito sutil. A gente não consegue perceber o quanto que ela traz densidade para nossa vida até que nós olhamos por uma outra perspectiva, até que a gente faça essa análise, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi falar sobre esse assunto,
para trazer uma luz na consciência. Porque muitas vezes nós temos padrões de comportamento que nós nem percebemos, sabe? A gente nem sabe de onde veio, a gente nem percebe que tá fazendo aquilo. E às vezes tem alguma coisa dando errado na nossa vida, às vezes os nossos relacionamentos estão muito ruins, às vezes você tem dificuldade de confiar em alguém, você tem alguma dor que não está sendo sanada, algum desejo que não está sendo suprido, mas você tá cultivando hábitos negativos que são nada mais do que impedimentos para que você supere essa situação ou atinja esse objetivo, sabe? E assim, eu não vou ser hipócrita e falar para você que eu não julgo, só porque eu tô falando aqui que julgar demais as pessoas, as coisas é errado. A questão é o nível de consciência que a gente tá levando para aquilo. Porque pensa, se você sai falando mal de todo mundo desenfreadamente o tempo todo, julgando tudo como certo, como errado, como feio, como bonito, como pessoa má, pessoa boa, você tá agindo no automático, você tá perdendo energia à toa, perdendo uma energia que poderia estar sendo empregada na sua vida, na sua melhora como pessoa, que é realmente o que vai fazer diferença na sua vida, no mundo, em vez de simplesmente estar apontando o dedo para pessoas que muitas vezes você nem sabe o que tá passando na vida dela, sabe? Às vezes você tá apontando o dedo, falando que fulano é isso, que fulano é aquilo, e você não sabe o que a pessoa passa dentro da casa dela, você não sabe a história dela, você não sabe como que foi a infância dela, como que tá a situação dela no trabalho para ela ter agido daquela forma. Nós somos profissionais em julgar principalmente o comportamento das pessoas, né? E isso é errado, porque todo mundo é de uma determinada maneira por um motivo, principalmente pela sua história, né? Pelo ambiente, pelas situações ali que moldaram essa pessoa. Então, da mesma forma que nós temos as nossas dores, os nossos sonhos, os nossos traumas, as nossas crenças, as outras pessoas também têm. E isso reflete claramente no comportamento, na personalidade, no estilo de cada um. Então, não faz sentido a gente julgar as outras pessoas, ficar sempre apontando o dedo para as outras pessoas, porque no final das contas, a gente está abrindo espaço e dando liberdade para que elas façam o mesmo com a gente. E isso é uma ilusão tão grande, porque no final de tudo, nós somos um só. Nós viemos do mesmo lugar, nós vamos para o mesmo lugar, e isso claramente nos mostra que nós não somos melhores ou piores que ninguém, independente de cor, de classe, de condição financeira, porque a nossa missão aqui é a mesma. Então, em vez de criar cada vez mais separação através do julgamento, vamos buscar criar cada vez mais união para que a gente construa uma sociedade, uma humanidade melhor, para que a gente faça a diferença. Foi para isso que a gente veio. Não foi para ficar julgando uns aos outros. Nós somos parte da mesma coisa. E esse é o tipo de hábito que não tem como fazer um habit tracker para isso, tá? Aliás, até tem, mas eu acho que não seja tão eficaz nesse caso. Eu acho que é mais uma questão de consciência, de autoobservação diária, constante, o tempo todo. Você tem que estar alerta, sabe? Você tem que retirar os ruídos da sua mente e perceber os seus próprios comportamentos mesmo. Então, toda vez que você se pegar julgando alguém ou alguma coisa, você mesmo se repreender, falar, ei, por que eu tô julgando essa pessoa? O que eu tenho a ver com isso? Isso aconteceu comigo, inclusive, essa semana, pra vocês verem que sou uma pessoa como qualquer outra. Eu tava na academia e aí tinha um garoto na minha frente fazendo agachamento de um jeito bem estranho. Aí eu comecei a pensar, né? Que jeito estranho de fazer agachamento. Aí comecei a julgar, do nada eu tava julgando a roupa do menino. Eu falei, tá, peraí. Acordei, eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou personal trainer? Eu posso fazer alguma coisa pra ir lá ajudar o menino? Tá na minha responsabilidade? Não. Então, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tô aqui perdendo meu tempo, que eu poderia estar descansando com mais qualidade entre uma série e outra, olhando pra pessoa e julgando a pessoa? Não faz sentido. Só que é uma coisa automática. É por isso que a gente tem que estar sempre presente, sempre alerta. Porque o julgamento, além de trazer densidade pra nossa vida, porque no final das contas a gente sempre julga de uma maneira negativa, infelizmente, porque é o ambiente que a gente tá inserido, né? Um mundo de negatividade, e isso molda todos os nossos pensamentos e falas, ele nos distrai do que realmente é importante. Ele não passa de mais um ruído na nossa cabeça
para nos tirar o foco. Então presta atenção, eu te desafio essa semana, começa a observar os seus pensamentos. Sempre que você estiver no seu trabalho, na academia, na rua, em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, presta atenção na qualidade dos seus pensamentos. O quanto que você rotula as coisas e as pessoas ao seu redor. E qual a qualidade desses rótulos? Você sempre está pensando em coisas positivas ou em coisas negativas? Lembre-se que os nossos comportamentos, pensamentos, falas moldam a nossa realidade. Então todo julgamento, positivo ou negativo, está sendo refletido na sua realidade de alguma forma. Outro hábito que é tão prejudicial quanto o julgamento é a reclamação. Essa é outra coisa que nós somos profissionais em fazer, né, gente? Reclamar. Nada tá bom pra gente, nada tá suficiente, sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem alguma coisa pra melhorar, sempre tem uma pessoa que poderia ser diferente, sempre tem uma coisa que eu quero ter e não posso. É como se a gente sempre estivesse buscando uma coisa que parece que nunca vai chegar. E no final das contas, é a própria reclamação sobre a falta ou sobre as coisas estarem erradas que fazem com que falte e com que as coisas deem errado na nossa vida. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Acabei de falar isso. Pensamentos, falas, comportamentos, tudo são sementes que nós mesmos vamos plantando e colhendo ao longo da nossa jornada. E a reclamação, ela tem tanto poder sobre a nossa vida que se as pessoas conseguissem enxergar isso, todo mundo parava de reclamar. Eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra reclamar é clamar duas vezes. Ou seja, você está reclamando de uma coisa que você não gosta, quer dizer que você está pedindo o dobro para que aquilo continue daquela forma. E reclamar é um hábito tão denso e tão enraizado na gente ao mesmo tempo, né? E é assim como o julgamento, é uma coisa que é tão automática que a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Por quê? Nós temos naturalmente a tendência de estar insatisfeito com as coisas. Isso faz parte do nosso processo de evolução, né? Se a gente aceita tudo como está, nós ficamos estagnados e não evoluímos para um novo patamar de consciência. Porém, a gente, infelizmente, também faz um uso errado dessa ferramenta, porque a gente começa a olhar sempre para o lado negativo de tudo, né? Então, vamos supor que você está no seu trabalho, você reclama do seu chefe, reclama dos seus colegas de trabalho, reclama do café, reclama do ônibus que você tem que pegar, ou se você vai de carro, reclama que a gasolina tá cara, reclama do trânsito, reclama que tem que pagar para lavar o carro, ou se você, sei lá, anda de avião, reclama que o voo atrasou, reclama que a passagem do avião tá cara, reclama que tem que fazer não sei quantas conexões para chegar no lugar que você quer chegar. Você tá vendo que independente do quanto que você tenha, da situação que você tá inserido, a tendência é sempre a gente olhar pro lado negativo das coisas. E quando você reclama demais de tudo o tempo todo, automaticamente você está sendo ingrato por tudo o tempo todo. Não tem como você ser grato pelas coisas que você tem e você reclamar delas ao mesmo tempo, porque reclamar é achar ruim, é estar insatisfeito. Ser grato é você estar realizado com aquilo, com aquela situação, com aquela coisa, com aquela pessoa. E se você não é grato pelo que você já tem, como que novas coisas vão chegar na sua vida se você não valoriza nem as coisas que você tem agora? Uma pessoa que tá viajando de ônibus, ela daria tudo pra estar viajando de carro. A pessoa que tá viajando de carro daria tudo pra estar viajando de avião. E as três estão reclamando das situações que estão inseridas. Agora, quando a gente agradece, quando a gente reconhece a mágica que é ter o que nós temos, que é viver as situações que nós vivemos, os nossos privilégios, as nossas oportunidades, as coisas vão se abrindo, sabe? A própria vida vai fazendo movimentos para que a gente vá trilhando novos caminhos mais condizentes com o que a gente realmente quer. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa, a opção primária não deve ser reclamar, deve ser analisar aquilo, identificar o que está acontecendo, se é isso mesmo, e com base nisso você fazer um plano de ação para mudar aquela situação. Porque a maioria das pessoas faz o quê? Reclama, reclama, reclama e não faz nada. Fica estagnado. Reclama, reclama, reclama do trabalho, mas nunca vai atrás de outro. Nunca faz um curso para encontrar um emprego melhor. Reclama do chefe, mas é um péssimo funcionário. Reclama dos clientes, mas esquece que no final das contas são os clientes que pagam o seu salário. E inclusive esse é um outro ponto. A reclamação e o julgamento, eles estão intimamente ligados com a mediocridade. Porque a gente julga as pessoas, a gente reclama e automaticamente a gente entra numa ilusão
de que nós somos superiores, porque a gente tá julgando algo como errado, reclamando por quê? Porque também tá errado na nossa visão, mas ao mesmo tempo a gente continua ali. A gente não faz nada pra mudar, sabe? Não se movimenta, não busca evolução. E a mediocridade, ela corrompe o ser humano. Ela estagna, sabe? É um péssimo lugar para se estar. Então não seja essa pessoa. Isso também só traz densidade para sua vida. Se tem alguma coisa te incomodando na sua realidade, em vez de gastar o seu tempo e a sua energia reclamando o tempo todo, faça alguma coisa para mudar. Tome atitude. Reclamar não vai mudar nada, ficar só falando, só na fala, só trazendo negatividade. Isso só vai virar um ciclo de cada vez mais negatividade, reclamação, insatisfação. E para conseguir sair disso, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer diferente do que você fez até então. E o terceiro e último hábito, eu considero um pouco mais fácil, eu acho que é possível sim de limar de vez na nossa vida, mas para algumas pessoas pode ser mais desafiador, que é o hábito de querer sempre estar certo. Nós temos uma consciência dentro da gente e nós também temos o nosso ego. A consciência, ela diz sobre o que de fato é certo, sobre a verdade, sobre o que é. Ela não julga, ela não reclama, ela apenas contempla. O ego, por sua vez, é a nossa identificação com a matéria, né? Então é a forma como nós nos olhamos, como olhamos o mundo. O ego julga, o ego reclama e o ego tá sempre querendo estar certo, porque ele está sempre buscando por autoafirmação. E quando a gente deixa o ego tomar de conta, a gente também se coloca num lugar de superioridade. Então, quem nunca conheceu uma pessoa que tá sempre querendo impor a verdade sobre as outras, né? Isso tá muito ligado com o julgamento também. Tá vendo que uma coisa alimenta a outra? Quem não conhece alguém que na época de política fica ali enchendo o saco, tentando convencer todo mundo de que o candidato dela é melhor, que o partido dela é melhor, porque isso, porque aquilo, discute, perde amigo, briga com o irmão, fica sem falar com a mãe por causa de posicionamento político, por causa de ideologia, de opinião. Isso é querer estar certo. No final das contas, a pessoa, ela não tá preocupada com a mãe, com o irmão, com o amigo ou com a sociedade. Ela tá preocupada em querer ter a razão, querer estar certa. Ela tá buscando por se sentir superior. É claro que isso não é um movimento consciente, né? É automático. É um movimento que a gente vai fazendo ali sem perceber o real motivo que está por trás daquilo. Mas essa busca por estar sempre querendo estar certo, ela também não passa de uma ilusão. Porque o que é o certo, né? As coisas são o que são. Se as coisas são o que são, se cada um tem uma opinião diferente, como que uma coisa vai ser certa e uma coisa vai ser errada? Se cada um vive aquilo que acredita e faz sentido para aquilo, a pessoa tá bem, como que aquilo vai ser errado e aí só o meu vai ser certo? Isso também é uma perda de energia muito grande, sabe? Isso só atrapalha os relacionamentos, isso só alimenta um senso de egoísmo na gente, porque muitas vezes a gente acaba se isolando do mundo, a gente acaba se isolando da vida por convicções, por crenças que na verdade estão dentro da nossa cabeça. As coisas são o que são. Se a pessoa quer votar em tal pessoa, beleza. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso mudar a opinião da pessoa porque a realidade dela é completamente diferente da minha, sabe? Cada ser é um universo e cada universo é composto por características completamente diferentes que formam uma visão de mundo. Então, se a visão de mundo de uma pessoa é do jeito que é por um motivo. Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo acreditasse na mesma coisa. O mundo também não iria pra frente. É por isso que existe essa diferença de pessoas, de opiniões, de ideologias. Essa diferença deveria ser a cola da humanidade, sabe? Para todo mundo se unir, cada um com uma visão de mundo diferente e chegar lá no destino final mais rápido. E qual que é esse destino final? A expansão da consciência. Mas não, as pessoas ficam julgando, né? As pessoas que têm opinião diferente, ficam reclamando de pessoas que têm opinião diferente, ficam tentando impor a sua verdade. E isso só atrasa, no final das contas. Atrasa você, atrasa as pessoas que estão ao seu redor e atrasa a humanidade. Então, comprar a briga pra si, tá sempre batendo de frente, tentando provar que tá certo, é uma tremenda perda de tempo. É muito mais útil utilizar esse tempo, utilizar essa energia sendo íntegro,
sabe? Sendo coerente, vivendo a sua verdade, investindo em fazer daquilo uma realidade para você. Em vez de ficar tentando impor a sua verdade sobre os outros, seja uma influência positiva. Mostre aquilo na prática. Aqui nesse canal eu compartilho a minha verdade. Eu compartilho tudo que faz sentido na minha realidade e eu venho aqui com a intenção de trazer uma luz para a consciência de vocês, sabe? De mostrar coisas que talvez vocês não estejam conseguindo ver, assim como um dia eu não consegui, e dar um norte, dar um direcionamento. E eu sei que o que eu trago aqui chega para quem precisar chegar, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo, é porque é a hora certa. Eu acredito muito nisso, que o conhecimento chega até a gente quando a gente tá preparado para receber aquilo. Só que eu não tô aqui impondo isso para você. Eu tô te comunicando. Eu tô falando, olha, é assim que funciona. Por quê? Porque é assim na minha vida. Eu, primeiro, estudei sobre tudo isso que eu tô falando pra você, tá? Eu vivi e vivo isso na prática e eu sei que faz diferença. Eu sei que transforma a vida. E a minha intenção não é colocar isso como uma verdade pra você, é te fazer pensar. E aí você escolhe se você quer pensar sobre isso, se você quer levar esse conhecimento adiante na sua vida ou se você quer continuar julgando, reclamando e tentando sempre impor a sua verdade sobre os outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma escolha sua. E você não é superior ou inferior a mim ou a ninguém pelas escolhas que você faz. Todos somos um só. E a conclusão para esse vídeo é exatamente essa. Todos nós somos um só. Então não adianta ficar criando cada vez mais separação. E uma outra conclusão para esse vídeo poderia ser: cuide de sua vida. Porque quando a gente perde tempo olhando para o outro, julgando o outro, a gente tá esquecendo de viver a nossa vida. E a vida passa tão rápido. Há tanto o que fazer, há tanto o que aprender, há tanto o que evoluir. Por que a gente fica perdendo tempo com essas picuinhas, sabe? Então chega, acabou. Vamos firmar esse compromisso para o próximo ano. Não espera janeiro, já começa agora, na hora que você estiver vendo esse vídeo, a se observar, a rastrear esses hábitos negativos. Eu tenho certeza de que conforme você for reduzindo cada vez mais esses hábitos na sua vida, a sua realidade vai mudar completamente. Você vai acessar um novo nível de realidade, você vai começar a viver de uma maneira muito mais leve. E se você quiser um empurrãozinho para transformar a sua realidade, eu te convido a conhecer o Plano de Vida, que é o meu planner de autoconhecimento e crescimento pessoal. O Plano de Vida é um planner digital no Notion, onde eu reuni as melhores ferramentas de organização, planejamento e desenvolvimento pessoal. Esse planner nada mais é do que o método que eu utilizei e ainda utilizo para alcançar cada vez mais novos patamares de vida. Lá dentro você consegue fazer a análise e a avaliação da sua situação de vida atual, resgatar e planejar os seus sonhos de longo, médio e curto prazo, criar um plano de ação para que eles se tornem atividades executáveis no seu cotidiano e organizar toda a sua rotina para tirar de vez esses sonhos do planner e transformá-los em realidade através de um planner mensal, semanal e diário. Caso você tenha interesse em conhecer melhor essa ferramenta, eu fiz um tour completo pelo Plano de Vida 2025, vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o link direto para a página de aquisição. Eu realmente espero que essa ferramenta seja útil para você, assim como ela foi e é para mim, e também que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.